Olá, eu sou o professor Marcos André Pichin e hoje vamos construir um pequeno sistema que recebe os dados de um produto, calcula o seu preço final, considerando desconto e apresenta o resultado ao usuário. As tecnologias a serem utilizadas serão Java, JavaFX, IntelliJ e SceneBuilder. Ao final, o nosso projeto terá aproximadamente esse visual, onde nós vamos informar então o nome de um produto, por exemplo, café, o preço do produto, vamos colocar exemplo aqui, R$ 20, e um desconto de R$ 3. Quando pressionarmos o botão OK, o programa irá fazer o cálculo do desconto e mostrar o resultado em um diálogo, com o nome do produto, o preço inicial dele, o desconto e o preço final. Temos também um botão limpar, que vai limpar os campos para uma próxima entrada. E para a implementação deste projeto, aplicaremos a programação orientada a objetos e uma arquitetura chamada MVC, muito simples. MVC, Model View Controller. E antes de iniciarmos, eu vou mostrar para vocês a classe que representa o domínio do problema da aplicação. Muito simples, por sinal. Aqui eu estou utilizando o Plano ML para fazer os diagramas de classe, integrado ao IntelliJ. Então, a classe de domínio é a classe produto, que terá 3 atributos: nome, do tipo string, preço e desconto, do tipo double. Também, na modelagem, apresento 2 construtores sobrecarregados aqui, produto sem parâmetro e produto contendo parâmetros que servem de entrada para os 3 atributos da classe, o que irá permitir a construção de objeto, conhecendo todos os valores do objeto produto. E também um método operacional, cálculo preço final, que implementará a regra de negócio para encontrar o preço final, que será dado pelos atributos preço e desconto. Então vamos lá, vamos à construção de um projeto JavaFX no IntelliJ. Selecionando o menu principal, menu File, opção New Project, nós temos o tipo, um template para criação de projetos JavaFX. Então já recomendo vocês utilizarem esse recurso que vai facilitar a construção de um novo projeto. Aqui nós vamos dar o nome para o projeto, vou chamar de PRJ Produto Java FX. A linguagem que vamos utilizar vai ser a linguagem Java, com o construtor Maven. No Group ID, nós vamos manter aqui br.edu.ifsc.fln, mas a gente vai estudar sobre a determinação de pacotes, então já dá para começar a pensar numa identificação apropriada para os seus pacotes de classe. O artefato normalmente ele traz o mesmo nome do projeto, que corresponde à pasta raiz do projeto. Então, vou manter do jeito que está aqui. Vamos ao Next. Aqui, se você quiser adicionar bibliotecas a esse projeto. Como nós vamos fazer uma aplicação muito simples, não vai ser o momento de adicionar essas bibliotecas. Criamos o projeto. Vamos criar uma nova janela. E nós temos o projeto inicial. Este projeto, de fato, já é um projeto inicial JavaFX, com uma interface gráfica de usuário que vai além do que vocês vinham programando anteriormente, que era sempre a interação por meio do console da IDE. Então, se executarmos esse projeto, já vamos ter aqui uma interface gráfica com um botão de ação que, uma vez pressionado, gera um evento, e esse evento, então, ele é processado para emitir uma resposta. Nesse caso, a resposta dada, Welcome to JavaFX Application. E
assim, a partir desse ponto, a gente pode construir agora a nossa própria aplicação. E eu vou mostrar aí o passo a passo de como vamos fazer isso. Nesse projeto, nós vamos utilizar um padrão de projeto chamado MVC, Model View Controller. Com esse padrão de projeto, a gente consegue separar a lógica de negócio da aplicação das demais camadas, entregando as responsabilidades, que a gente chama de lógica de negócio, às classes adequadas. Isso visando o futuro reaproveitamento das classes e melhorando até mesmo as condições para a manutenção, né, do sistema. Então, na camada de visão, nós teremos a interface de usuário, onde a gente vai colocar os componentes JavaFX. A camada de controller, ela recebe as ações do usuário. Então, o usuário vai interagir com a visão, e o controller, recebe os eventos do usuário. O controlador, ele praticamente não vai resolver nenhuma operação. Para fazer isso, ele comunica-se com o model, ou seja, o controller irá fazer as chamadas, a lógica de negócio da aplicação que estará no model. Aqui no model, onde vamos implementar as regras de negócio de produto, ou seja, é a nossa classe produto por enquanto. Toda ação que o controller receber da visão, ele solicita a classe produto de model para fazer qualquer processamento. O resultado gerado, então, é devolvido para o controlador devolve o resultado para a view, ou seja, para que o usuário, né, possa ver o resultado gerado, né, pela aplicação. Então, essas três camadas, elas deverão ser devidamente organizadas dentro do nosso projeto. Muito bem, agora nós vamos criar a estrutura do projeto, organizando a camada de visão, de controlador e de modelo de dados. Então, aqui na pasta SRC, nós vamos usar agora as pastas Java e Resource para definirmos os locais onde vão ficar as classes de cada camada. Primeiramente, nós temos um pacote onde estão os arquivos de inicialização da aplicação. Esse Hello Application é onde implementa o main para startar a aplicação. Isso aqui foi criado pelo template, né, JavaFX do IntelliJ. Então, em cima desta pasta, eu vou criar um novo pacote. Então, vou selecionar o botãozinho direito do mouse, opção New, Package, e aqui eu vou criar um novo pacote. Esse novo pacote, eu vou excluir o nome do pacote do projeto e vou colocar um novo nome aqui, que vai ser o pacote Model, que é onde vão as classes da camada de negócios da aplicação. Por exemplo, a nossa classe Produto. A seguir, clicando com o botão direito do mouse sobre o pacote principal, eu vou selecionar novamente a opção para criação de um novo pacote. E nesse caso, já vou criar o pacote controller. Agora, a view, que é um arquivo que não é uma implementação Java, será um arquivo gerado pelo JavaFX, que na verdade tem uma linguagem diferente, uma formatação FXML, que vem de XML. Nós não vamos colocar esse arquivo em códigos fonte Java, nós vamos colocar ele em resources. Então, aqui já tem uma pasta que foi criada para a view dos templates, e é basicamente essa mesma pasta onde nós vamos colocar os arquivos da interface gráfica de usuário, né? A view da aplicação. Não, nesse momento nem vou mudar o nome, vamos deixar como está. Até ele já traz aqui a view do template, daquele projeto que a gente viu executando anteriormente, no início do vídeo, né? E nós vamos
trabalhar agora a partir dessa estrutura. Então, primeiramente, nós vamos criar a nossa classe de acordo com o diagrama. Olhando para o modelo, nós vamos criar a classe produto. Essa classe é uma classe de modelo e ela, por enquanto, não tem qualquer tipo de interação com controller ou view. E ela sendo criada separadamente, ela poderá ser utilizada em outros tipos de aplicações, independente de ser JavaFX ou não. Vamos lá então à construção da classe produto. A classe produto estará no pacote model, botãozinho direito do mouse, nova Java Class, e aí teremos a classe produto. A classe produto que terá então os atributos de acordo com o diagrama. Os atributos são eles privados, o nome do produto, depois nós temos o atributo preço do produto e, por fim, o atributo desconto do produto. Na sequência, vamos implementar o método construtor de classe sem qualquer parâmetro, um construtor padrão e, por fim, um construtor com todos os parâmetros que vão alimentar os atributos desta classe. Então, nós vamos ter o nome do produto, depois nós vamos ter o preço e, por fim, o desconto, sendo atribuído, né, cada parâmetro para cada atributo, conforme a gente viu na aula sobre construtores. Depois, usando atalhos aqui, o Alt Insert, nós vamos escolher aqui a opção Getter e Setters para adicionar todos os Getter e Setters de cada um dos atributos. E vocês também já viram sobre isso. E por fim, a gente vai então implementar o método para calcular o desconto, que é uma regra de negócio que vai manipular, né, dois atributos desta classe, que é o preço e o desconto. Então, a partir do preço e desconto, nós vamos determinar o preço final através do método calcular preço final do produto, que é o método sugerido no diagrama de classes que a gente viu. Então, esse método, ele basicamente vai retornar o quê? O preço do produto menos o desconto. Lembrando que aqui a gente não vai fazer qualquer tipo de validação, né? Verificando aí se o desconto às vezes não está ultrapassando o valor, o preço do produto, né? Então, é uma regrinha de negócio que poderia ser realizada, tudo bem, mas aqui vamos direto ao ponto, né? Uma regra muito simples aqui para a gente fazer este projeto. Tendo a sua classe produto implementada, você pode inclusive fazer um teste para ver se ela está funcionando de acordo com as regras de negócio. Então, para este fim, aqui na pasta principal, no pacote principal, eu vou criar uma classe main, vou chamar de main test. E essa classe main test, vamos colocar aqui um método public static void main, conhecido aqui, para então instanciarmos um objeto produto, como a gente vinha fazendo em outras aulas. E neste caso, a gente vai utilizar aqui o construtor que nos permite definir os dados completos do objeto. Por exemplo, aqui o café, ele vai querer o preço do café, vamos colocar aqui, por exemplo, R$20, e também o desconto que será dado. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor 3. Dado isso, a gente vai criar uma variável temporária aqui, preço final. Por que essa variável preço final? Porque para evitarmos, né, de fazer o cálculo no main. Então, como a gente aprendeu, a gente vai usar da classe produto, né, do método operacional que resolve o preço final.
né? Então, a classe já faz isso, implementa a regra de negócio, por mais simples que ela seja, né, nós vamos utilizar da regra implementada na classe produto. Então, nós vamos chamar aqui, por meio do objeto produto, nós vamos chamar o método calcular preço final, que encontra, né, o preço calculado. E para isso, agora a gente, para, né, visualizar o efeito disso, a gente vai exibir aqui o preço final do produto, dado então o preço de entrada e o desconto. E aí, executando o projeto, nós vamos ver o resultado aqui, ó. Então, R$ 17,00 o preço final. Tá certo, né? Tá funcionando. Ele criou o objeto, consigo calcular, consigo obter esse preço e isso então já é importante, né, para a gente dar sequência aqui na nossa tarefa. Agora que já conhecemos a classe produto, já implementamos ela, nós vamos implementar a view. Mas antes de falar da view, gostaria de falar um pouco sobre SceneBuilder. SceneBuilder é uma ferramenta que você pode utilizar fora do IntelliJ ou internamente. Nós vamos utilizar aqui internamente, já integrada, né, ao IntelliJ. Mas se você desejar, você pode acessar o site da Gluon, que é quem desenvolve o SceneBuilder, e fazer o download gratuito desta ferramenta, que é denominada uma ferramenta RAD, né? Rapid Application Development, que facilita a produção do design da sua interface gráfica de uma forma mais rápida, fácil e prática. Então, no IntelliJ, o SceneBuilder integrado, deixa eu abrir aqui, o SceneBuilder integrado, a gente pode visualizar já ele por essa view que vem do template. Então, se eu der um duplo clique nesse arquivo, vocês vão ver que ele tem um formato que não é a sintaxe de Java. Ele usa a sintaxe da linguagem XML. E então nós temos duas abas aqui, Text e SceneBuilder. Se eu pressionar em SceneBuilder, ele já vai mostrar uma outra ferramenta aqui integrada ao IntelliJ. Se isso não acontecer para você, é provavelmente porque o SceneBuilder ainda não está instalado ou integrado ao seu IntelliJ. Se não aparecer esses componentes, esse design aqui, observe no canto superior à direita, provavelmente ele vai ter uma mensagem para você fazer o download do SceneBuilder e JavaFX para integrar a ferramenta. Você faz isso, né? Confirma, aí ele instala o SceneBuilder e já integra ao seu IntelliJ. Recomendo que você faça isso neste momento, certo? Bom, vamos minimizar essas janelas aqui para a gente ter uma visão mais ampla, né, da interface. Então, o SceneBuilder, ele tem o seguinte, ele tem a aba de containers, controles, menus e entre outras, como gráficos, né, também componentes de 3D e outros recursos mais. Mas eu vou explorar com vocês neste momento controls e containers. Containers são componentes que normalmente permite que você coloque outros componentes sobre ele, né? Então, normalmente, quando você tem um container, você tem uma janela, por exemplo, uma tela, né, de uma interface, normalmente ele é colocado em cima de um container, como, por exemplo, um painel, um frame, e em cima desse container é onde você vai colocar os controles. Que controles são esses? São normalmente os objetos que permitem a interação direta com o usuário, como por exemplo, botões, os rótulos que a gente exibe mensagens e orientações, os campos de texto, como por exemplo, text field, text area para um texto, né, com quebra de linhas e tudo mais, e tantos outros, como tabelas, componentes para datas e vários outros. Mas, claro, a gente não vai explorar todos eles aqui, né? Porque vamos ser objetivos naquilo que a gente quer construir na nossa aplicação.
Então, além dessa dos componentes, a gente também tem aqui à direita do Scene Builder a guia Propriedades, Layout e Code. Propriedades a gente usa para definir as características de um objeto. Então, selecionando ele, a gente define as características dele, como, por exemplo, colocar um negrito, colocar uma cor de fundo, uma cor da letra, centralizar, alinhar à esquerda ou à direita e por aí vai. E também em layout a gente consegue definir algumas características do objeto em relação ao container que ele está, né? Então, o container que ele está é esse fundo aqui, né? Que neste caso aqui é um objeto chamado VBox. E aí então a gente consegue definir, né, o layout deste objeto em relação ao VBox. A seguir, nós temos também Code. Aqui em Code, tudo que a gente colocar em Code, normalmente haverá uma programação dentro do código Java para relacionar. É o momento que a gente vai integrar, né, a view com um controller e o controller que irá se comunicar então com o model. Então, neste caso, tudo que a gente for programar em relação a view, normalmente alguma configuração a gente vai ter que fazer aqui em Code. Claro, só uma breve explicação. Agora, no decorrer, nós vamos entender melhor como que a gente vai montar cada componente, como que a gente vai configurar esses detalhes para que a gente consiga integrar view, controller e model da aplicação. Vamos então à construção da view do nosso projeto. Então, normalmente, para construir uma view, a gente vai na pasta Resources, no local apropriado, onde vocês vão colocar todas as views de um projeto, nós vamos criar aqui um novo arquivo fxml. Esse arquivo fxml é onde a gente vai construir, então, todos os componentes, usando, neste caso, o Scene Builder. Primeiramente, então, vou criar o arquivo, então, fxml. Vamos chamar de produto view. Então, produto view, porque está relacionado à entidade produto. Vou confirmar isso. Imediatamente já é gerado, né, um código XML. Atenção especial agora, porque nós temos essa declaração de controller, que é uma propriedade para vincular a view com um controller desta view. Só que nós não temos o controller para esta view ainda. Então, antes de mais nada, nós já vamos criar o controller para esta view. Qual é o local para se criar este controller? Vai ser em Java, que será um código Java, então, na pasta, no pacote que criamos anteriormente, chamado controller. Então, neste pacote, vamos criar uma nova Java Class e vamos dar o nome de produto e aí recomendado que seja produto controller, para a gente saber que é um controlador de uma view. A classe, por enquanto, a gente não vai implementar nada. Agora, nós vamos voltar a view. E, neste caso, vocês já vão ver que ele está acusando, né, este erro, já falei aqui. E nós temos que ligar a view com um controller. Então, onde que está o controller desta view? Está no pacote br.edu.ifsc.fln e .controller. Então, nós vamos corrigir aqui, ó. Vamos tirar essa descrição daqui, vamos colocar controller, né? E, por fim, o nome do controlador da view, que vai ser produto controller. Então, agora está tudo certinho e esta view já estará vinculado àquele controlador. A gente não implementou nada ainda e vamos agora para a construção, né? O design desta interface gráfica de usuário. Para colocarmos os componentes visuais da interface, então, uma vez selecionado o arquivo produto view.fxml, lembrando que aqui nós temos o formato em texto,
e nós vamos agora abrir o Scene Builder. No Scene Builder, ele já vai trazer para a gente aqui um objeto. Nesse caso aqui, ele está sugerindo um Anchor Pane. Para esse nosso exemplo, pode ser, sem problema. Aqui é um tipo de janela de diálogo, né? Um container, onde nós vamos colocar, então, os controllers da nossa aplicação. Aí, vale destacar que esta interface ela pode ser redimensionada, né? Para que você possa colocar os componentes aqui usando, né, um tamanho apropriado para a sua proposta de aplicação. Para fim de alinhamentos, conforme a interface gráfica que eu havia mostrado para vocês anteriormente, no início do projeto, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um grid pane aqui, que é um objeto num formato de tabela, que inicialmente, se não tiver nenhuma configuração, ele não é visível, né? Então ele serve aqui mesmo para a gente orientar e colocar aqui os componentes de uma forma melhor distribuída no projeto. Então, para essa proposta, nós vamos usar aqui a coluna da esquerda para colocar os rótulos de identificação. E aqui à direita, na coluna direita, nós vamos colocar então os campos de entrada de cada rótulo, né? Então, para isso, nós vamos inicialmente usar controles aqui. E primeiramente a gente vai colocar alguns rótulos, então o label, né, rótulo, que são textos aqui. Esses rótulos, nós vamos colocar, são 3, de acordo com o que a gente quer no nosso projeto, que vai servir, então, para fazer a identificação da entrada do nome do produto, do preço do produto e também do valor de desconto. São os 3 atributos do objeto produto. A gente pode ir redimensionando, ajustando conforme for o tamanho do rótulo, né? Também depois tem como fazer a distribuição melhor disso, os alinhamentos desses objetos aqui. E aqui à direita a gente vai colocar as caixas de texto para fazer a entrada de dados. Só observem bem, text area e text field. São 2 possibilidades de entrada de texto. Nós vamos usar text field, de uma linha só. Então, são 3 objetos, né, que a gente vai inserir aqui um a um, né? Também dá para usar recurso copiar e colar, né, para facilitar aqui a criação desses objetos. E também como controle ainda, a gente vai usar 2 botões, conforme, né, o projeto que a gente viu no início. Então, nós vamos ter um botão para confirmar e um botão para limpar os campos para uma nova entrada. Notem que cada um dos rótulos aqui eu modifiquei os valores, né, dando um duplo clique. Ele já entra em modo de edição e eu posso modificar o valor. Nas caixas de entrada, por enquanto, eles vão ficar limpinhos assim também. Então, botões, eu também vou usar esse recurso de duplo clique para modificar o valor que vai ser apresentado para o usuário. Então, vou usar botão OK e botão limpar. E aí você pode ajustar, né, a largura de cada um desses botões. Ele tem aqui alguns recursos que orientam, né, para você determinar larguras que sejam aproximadas de um objeto com o outro e para melhor distribuir os objetos na interface. Feito isso, você também pode ajustar, né, o seu painel aqui para que fique mais de acordo com o tamanho dos objetos, né? Você pode ajustar isso conforme, né, for do seu interesse, né, no design da aplicação. Então, por isso que é uma ferramenta que facilita muito a criação da interface de usuário, né? No projeto inicial, aqui também tem um rótulo de texto no início,
que está escrito assim, né? Calculadora de preço de produto. E aqui, para fins de exemplo, eu vou colocar esse objeto ocupando a largura toda, né, do painel. E também mostrar já para vocês aqui que esse texto, né, ele pode ser configurado, então, nas propriedades, conforme eu tinha falado para vocês anteriormente. Eu vou configurar só esse daqui, mudando, por exemplo, para negrito, né, bold, e vamos mudar também o tamanho da fonte aqui, ó. Opa, acho que exagerei um pouco, então, vamos colocar tamanho 18. Por exemplo, você vai definindo as propriedades e já vai visualizando como que ela vai ficar. E também dá para melhorar aqui a visualização, né? A propriedade alignment aqui está centralizado e à esquerda. Então, eu vou centralizar o texto todo. Ah, eu quero mudar a cor também aqui, por exemplo. Então, aqui em Text Field, Text Fill, né? Eu seleciono a cor desejada, né? Então, tem aqui as opções para o tipo de cor que eu quero. E aí, feito isso, confirma e ele já assume, então, essa cor no objeto, certo? Então, aqui nós temos a interface, o design já, para fazer a entrada, então, do nome, do preço, o desconto e os botões depois para controlar. Obviamente que isso aqui nada ainda é funcional. Nada do que eu fizer aqui vai executar, né, no projeto, né? Então, por enquanto é só os componentes, né, o design da aplicação que vai precisar ser programada depois. Então, agora nós vamos para o próximo passo, fazer com que o nosso projeto execute, já mostre essa interface quando a gente executar o programa. Muito bem, para executar essa interface, então, nós vamos usar o template que já está pronto aqui. Quando criamos o projeto, foi criado esse arquivo, Hello Application. Ele inicializa a view Hello View, que é aquele programinha, né? Eu vou executar por aqui, ó, só para vocês lembrarem, né? É o que vai executar essa interface aqui. Mas agora nós queremos, a partir deste ponto, executar essa nossa nova view, porque essa view anterior não serve mais para nós. Então, o que acontece? Existe um loader que carrega a primeira interface gráfica da aplicação. Isso está no método start da classe principal. E vocês vão observar que ele está fazendo a chamada de uma view. Então, não é essa que nós queremos carregar. Nós vamos carregar a view que nós implementamos agora, produto view. Então, a partir desse ponto, nós queremos que execute a nossa view. E a gente pode colocar aqui, nesse método setTitle, ele define o título da barra de títulos, né, da interface, da janela. Então, vamos colocar aqui, calculadora de preço de produto. Ok. Feito isso, a gente pode, então, executar o projeto e vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora, vocês estão vendo que houve um problema, houve uma falha. Provavelmente, se vocês estiverem construindo nesse passo a passo, vocês vão identificar essa falha também. Isso porque a gente mudou um pouco a estrutura do projeto. E essa estrutura vai impactar na falta de conhecimento, né, pelo JavaFX da classe que controla essa view. Então, para que ela seja reconhecida, nós vamos mudar uma configuração no arquivo módulo.info. Aqui nesse arquivo módulo.info, ele está abrindo para o JavaFX a pasta raiz, a principal que ele criou. Mas nós colocamos o controlador em uma outra pasta, que é a pasta br.edu.ifsc.fln.controller
E aí nós vamos redirecionar isso para o reconhecimento do JavaFX. Feito isso, o nosso controlador passa a ser reconhecido e a nossa interface, então, ela torna-se visível. Aqui ela assumiu um tamanho um pouco menor, né? Mas nós podemos redimensionar, mas claro que não vai ser uma boa prática. O que nós vamos fazer agora é configurar as propriedades para que a janela já seja aberta do tamanho que ela realmente é. Para isso, então, vou finalizar a aplicação que está em execução e aí nós vamos abrir a view desta interface e aí vocês observem que o container está selecionado, né? Olha só, por exemplo, se eu clicar em um objeto específico aqui, a gente vai ver quem que está selecionado, né? Então, vou selecionar no container para ver essas marcações. E aí, nesse caso, eu vou aqui em Layout para descobrir qual é o tamanho dessa interface. Então, aqui ela tem largura de 467 por altura de 195. E esses valores, 467 por 195, eu vou usar isso para aqui na aplicação de inicialização para mudar isso aqui, ó. Onde está 320, eu vou colocar 467. Onde está 240, eu vou colocar 195. Agora, se executarmos o projeto novamente, a gente vai ver então que a interface já está no tamanho que a gente definiu anteriormente. Bom, como eu falei para vocês, né, eu já posso fazer as entradas de um produto, né, o valor do produto, colocar o desconto, e aí os botões OK e limpar não tem ação nenhuma, então não está executando operação nenhuma. É neste momento que eu vou fazer com que a view comunique-se com o controlador, que por sua vez fará uso do model, o produto, para definir então o preço final de um produto. Então, esse será o próximo passo aqui, né? A gente fazer a programação disso tudo, né? Para tornar a interface, né? Tornar ela operacional. Bom, para que essa interface possa fazer interação com o controlador e com o módulo, alguns componentes que aqui estão presentes precisam ser devidamente identificados, porque essa identificação ela será importante, né, para que o controlador possa ter acesso, né, às informações de entrada na interface. Então, primeiramente, vamos fechar aqui e encerrar a aplicação. Eu vou abrir a view novamente, pode ser aqui já no Scene Builder, e nós vamos agora entender um pouco mais sobre a aba Code, aqui que eu falei antes para vocês. Então, tudo que vai ser programado, no caso da view, que vai precisar interagir com o controller, principalmente dados de entrada ou algum componente que eu vou manipular, uma saída, alguma coisa assim, esse componente vai necessitar de uma identificação. Então, aqui na aba Code, dos componentes de entrada, tem esse atributo FXID. Isso também aparece, né, para nome, preço, mas como esses só servem mesmo de orientação para o usuário, eu não preciso dar nome para eles, a menos que eu fosse programar alguma coisa. Como não vou programar, eles são dados estáticos aqui, né? O que basicamente eu vou definir, então, são a identificação dos componentes de entrada. Então, é ideal aqui que essa identificação ela segue regras para determinar nomes de variáveis, tá? Aqui, como é bom usar um padrão, o padrão que eu uso aqui é TF de Text Field, que é um componente de entrada, seguido daquilo que
do objetivo, né, desse componente, da entrada de dados que vai ser feito nele. Então, eu vou entrar com o nome, então, sugiro df nome. Aqui não pode usar caracteres especiais, não pode usar espaço em branco, regra para identificador de variáveis, tá? Então, confirmo com Enter, eu tenho o primeiro identificador. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o preço, vou chamar de TF preço, preco no caso, né? Não usar caracteres especiais também. E TF desconto. TF, ó, desconto com D maiúsculo, né? Como eu falei para vocês já em outro momento. Se tiver duas ou mais palavras, o meu TF vai ser uma sigla aqui. Né? Alguns usam TXT, né? De entrada de dados, de texto, né? Mas eu procuro usar uma representação em relação ao tipo de componente. Outros também vou colocar por extenso, como por exemplo text field. Aí você pode escolher a forma mais apropriada que você desejar. Eu vou chamar então de TF, que eu sei que é text field e desconto. Então, os três objetos estão devidamente identificados. Esses objetos eu vou precisar para programar, então, no controller. Por isso, eu identifiquei. Bom, os botões também vão ter uma certa relação com a programação, mas eu não vou modificar o conteúdo deles, eu só vou interpretar eventos que ocorrem neles, então eu não preciso ter um ID para eles também. Então, os únicos IDs que eu vou definir vai ser os componentes de entrada. E agora, qual será a relação, então, desses componentes de entrada com o controller? Então, da view, esses componentes precisam ser agora declarados no controller. O controller precisa estar relacionado a esses componentes. Vamos lá, então, na classe produto controller, nós vamos declarar esta relação. Para isso, nós vamos iniciar aqui usando uma notação chamada @fxml, já no sentido de fazer essa vinculação dos objetos da interface, da view, com o controlador. Claro que eu não vou entrar em tantos detalhes, né, mas essa declaração será necessária para cada item que for declarado, definido na view. Então, neste caso agora, nós vamos colocar aqui a declaração de uma variável que vai ser privada e que corresponde ao primeiro text field. Então, o objeto, eu vou mostrar para vocês aqui no Scene Builder novamente, que todo o objeto que foi criado, eles são de um tipo de dado. Né? Então, cada componente desse daqui é de um tipo de dado. E esse tipo de dado, ele precisa ser declarado. Então, olha só, label, né, text field, isso aqui são tipos de dados, um tipo class do JavaFX. Então, eles serão declarados, assim como button, né, e grid pane, anchor pane. E, então, esses que eu coloquei nomes, eu vou precisar declarar eles conforme o tipo de dado que eles são no controlador. Então, eu vou de volta para o controlador aqui e nós vamos declarar, então, os text field. Text field, tá? Aqui uma observação muito importante, tá? Eu vou colocar aqui text field. Pode aparecer vários text field que são de outras classes, né? Então, eu preciso text field e a observação principal, que seja do pacote javafx.sen.control, porque eu pressionando Enter agora, ele vai adicionar um import aqui, porque isso está em uma biblioteca. Então, esse import é necessário. Então, se eu escolhesse um outro import, deixa eu ver se eu consigo fazer isso para mostrar aqui para vocês. Se eu pegasse, por exemplo, esse segundo text field, inserir JavaWT, e aí eu vou chamar muita atenção de vocês, porque aparentemente isso não vai dar erro de compilação. Se eu fizer a declaração aqui, né, por exemplo, ó, não tem erro nenhum de compilação, mas na hora de executar o problema, o programa vai ter problema, justamente nessa declaração import aqui. Então, observem, né,
para que o import, tá? Vou fazer novamente aqui, na hora de digitar text field, com T maiúsculo, F maiúsculo, na hora de importar isso aqui, que seja do pacote javafx.sen.control. Então, confere lá e não deixe passar em branco isso. E aí, vem o nome do ID que foi colocado lá na view, né? Para a entrada do atributo nome, né? Esqueceu? Vem dar uma olhadinha aqui, ó. Então, TF nome. Essa será a variável de referência que vai integrar a view com o controller. Então, TF nome, exatamente. Por isso que a gente colocou aquele ID na view. E agora nós vamos fazer o mesmo para os demais objetos, né? Então, nós vamos ter o preço, né? TF preço, e também nós vamos ter aqui o objeto de entrada, que é um text field também, que vai ser o TF desconto. Então, TF desconto. Com isso, né, nós temos as variáveis, né, que nós vamos utilizar aqui para obter os valores da view pelo controlador. Muito bem, agora que nós temos a declaração dos componentes de entrada, nós vamos tratar eventos, os eventos dos botões, do botão OK e do botão limpar. Então, se a gente voltar na view, nós temos o botão OK, botão limpar. Eles vão sofrer ações, né? E a ação vai gerar uma resposta. A ação, ela será enviada para o controlador. O controlador, então, vai executar um método que, na verdade, vai, ora, interagir com o model ou o limpar, por exemplo, que vai simplesmente limpar os objetos de entrada. Então, primeiramente, vamos fazer o botão limpar, ainda sem a ligação com o model. O botão limpar, se ele vai sofrer uma ação, isso requer uma ligação com o controller. Então, de novo, na aba Code, nós vamos ter aqui vários tipos de eventos, né? Eventos com relação a mouse, clique de mouse, eventos com relação a tecla, né? Com uma tecla que você vem a pressionar. Mas, enfim, o mais comum de todos é o evento de ação, né? O clique, né? Ou a tecla Enter, pode ser tratado com esse evento aqui, onAction. Então, esse onAction, ele também é um identificador. Assim como aprendemos a definir nomes de variáveis e nomes de métodos, nós vamos fazer o mesmo agora para o action. E um action, ou qualquer outro tipo de ação, de evento, ele gera um método, né? Ele vai vincular essa ação com um método na classe do controlador. Então, para sugestão aqui de nome, eu vou chamar esse método de onAction, agora o A com maiúsculo, né? Vamos lembrar aqui da convenção de nomes. E vou chamar de onActionBT limpar. Então, vou confirmar isso. Nesse caso agora, né, o botão então já se espera uma ação. Só para vocês também verem uma questão aqui, né? Por exemplo, se a gente voltar aqui para executar a aplicação agora, que foi criado, né, um método, uma identificação de um método, se eu executar a aplicação, vocês vão ver que o programa vai dar um erro. Isso porque a vinculação está incorreta, ou seja, ele não está encontrando o método onActionBTLimpar, ou seja, eu preciso implementar essa ação com este mesmo nome, eu vou precisar implementar no controlador. Então, aqui no código do controlador, eu vou implementar esse método. Um método muito simples aqui, por enquanto, né? Se vocês avançarem nos estudos com JavaFX, dá para fazer mais coisas aí, é claro. Mas, sendo um método que vai
integrar com a view do controlador, novamente eu vou declarar @fxml, o método será público, e aí não vai ter retorno de valor, e o método dele, nome dele vai ser onActionBT limpar, exatamente como foi definido naquele campo onAction na hora de produzir a view aqui. Então, aquele nome de método aqui sempre tem que minimizar para poder tornar editável aqui. Então, olha só, esse mesmo nome, tá em dúvida, copia aqui e cola no controlador o nome do método, né, para não ter erro, porque senão ele não vai reconhecer e isso vai gerar um erro. Então, o que nós vamos fazer? Antes de seguir, se aconteceu isso com um método que foi identificado, mas não foi declarado, né, que aconteceu aquele erro aqui, né? Isso agora, por exemplo, se eu executar o programa, tá, o erro já não surge mais, volta a executar o programa. Muito bem, né? Se a gente executar o programa, né? Então, de fato, se eu colocar qualquer valor aqui, né? Tentar limpar, só tem um método, mas a ação ainda não foi programada. Então, agora, no corpo deste método, né? Entre as chaves aqui, a gente vai implementar a ação. O que nós queremos? Nós queremos limpar os campos tf_nome. Então, para isso, a gente vai colocar assim, ó, tf setText. Por que setText? SetText vazio, né? Porque, na verdade, cada um desses atributos, cada uma dessas propriedades aqui, são classes, né? Então, um text field é uma classe. Cada um desses objetos tem essas propriedades, né? Prompt text, text, fonte. Cada uma delas, aquilo que a gente aprendeu com set e get, e is quando é booleano. E também, né, a possibilidade de tratar referência para outros objetos vinculados a este objeto principal. Mas, no caso, o text, que é uma propriedade simples de texto, ele vai ter um setText para colocar um texto na interface e um getText que nós vamos usar daqui a pouco para obter o texto digitado a partir de um objeto. Então, por isso, setText limpa o campo. Uma alternativa é usar, por exemplo, vou fazer isso para preço. Eu posso usar tfpreço.clear. É uma alternativa para limpar o conteúdo digitado. Tá? Então, pode usar qualquer uma das. Para o tf desconto também vou usar aqui setText vazio, né, para limpar o campo. Tanto faz, então, clear o text. Por fim, eu vou colocar já um recurso a mais aqui, tf nome.requestFocus. Esse método vai fazer com que o cursor seja posicionado no campo nome para uma nova entrada. Então, vamos visualizar aqui para ver se está tudo ok, está funcionando, né? Então, executando. Agora, por exemplo, se eu preencher os dados aqui, né, do café, o preço, o desconto, o ok ainda não foi programado. Se eu colocar limpar, vocês vão ver que vai limpar os campos e posicionar então o cursor já para uma nova entrada. E se o botão aqui não está funcionando ainda, agora é o momento de a gente integrar View, Controller e Module. Nós vamos precisar do Module para fazer o cálculo, né, do desconto do produto. Então, vamos lá. Para programar o botão OK, novamente, nós vamos acessar a View, o botão OK, que vai sofrer ação. Aí, selecionamos aqui em Code e vamos dar um nome para a ação. OnAction. Observe sempre o que inicia com letra maiúscula, o que está minúsculo. Então, vai ser onActionBT OK. Confirmo isso. Feito essa declaração, agora nós vamos para o controller e o controller requer um método. Então, vamos lá. fxml. Aí, nós vamos declarar aqui o onActionBT
Ok. E aí vem a programação deste método. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar os dados que foram digitados. Então, nós vamos obter os dados que foram digitados através de métodos get. Então, primeiramente, a gente vai usar aqui de string, por exemplo, o nome, nós vamos colocar nessa variável o nome, do tipo string, e obter isso do componente tf_nome. E agora o método getText para ele recuperar o que foi digitado na entrada. Vamos fazer o mesmo para preço e vamos fazer o mesmo para desconto, só para um efeito visual aqui. E aí, só para visualizar que esses dados que foram digitados, né, estão nas variáveis, vamos colocar um system out aqui para exibir o nome, o preço e o desconto, só para a gente ver o efeito disso e em resposta também da ação do botão OK. Vou executar o projeto. Vamos dar uma entrada aqui, né, usar o café, vou ficar cheio de café hoje aqui. Dada a entrada, pressiono o OK, né? Vocês vão ver lá que está dando certo. A gente pode ver no console que está exibindo os dados da entrada. Ok, mas o que é que a gente vai fazer agora? A gente precisa nesse momento, né, não imprimir os dados aqui. Então, vou tirar essa linha. Nós precisamos transferir essas entradas para o objeto, né, produto, criar um objeto produto e transferir essas entradas para os atributos do objeto. Então, primeiramente, preço, ele não é string. Desconto não é string, é double. Então, como é que ficaria isso? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou mudar para double essas duas variáveis. Isso também aconteceria se fosse um inteiro, né? Mesma coisa. Aí vocês vão observar que vai dar erro aqui, ó, já está acusando erro. Por quê? Porque esse método getText retorna uma string e string com double é incompatível. O que a gente vai fazer então? A gente vai usar de um recurso da classe double. Então a gente coloca double ponto a gente chama o método parse double. Esse método, ele faz o quê? Ele pega uma string e transforma o conteúdo da string em número, em um número do tipo double. Então, nós vamos fazer o mesmo aqui para esta variável, tá? Para essa entrada aqui. Transformar a string em um double. Tá? Então, isso aconteceria também se eu tivesse, por exemplo, um campo idade, né? Só para vocês entenderem. Então, um campo de entrada idade, eu colocaria como int idade, integer.parse int, né? E aí o nome do campo lá, por exemplo, tf idade.getText. Tá? Isso vale para a maioria dos tipos de dados numéricos, tem esse parse da classe do tipo que você está trabalhando, certo? Então, se eventualmente você precisar, você vai ter que lembrar disso. Muito bem, com isso agora eu posso instanciar um objeto produto e chamar o construtor do produto passando as três entradas conhecidas, o nome, o preço e o desconto. E neste caso, né, a gente pode agora determinar o preço final. Lembrando que seria muito simples fazer essa operação aqui. Ó. Vou criar uma variável double, chamar de preço final. Seria muito simples, né? Você pensar, eu tenho o preço, então é só calcular agora com o desconto e está feito. Só que vamos lembrar, a gente precisa separar as regras de negócio do controlador e principalmente da view. O problema não deve ser resolvido nessas classes. O problema ele deve ser resolvido pela classe responsável. Então, é a classe produto quem calcula o preço final. Então, vamos lembrar disso. Então, por isso eu vou chamar aqui, ó, produto.get calcular preço final. Principalmente se a gente implementar novas regras, por enquanto a gente só colocou o preço
preço menos o desconto, mas se eu quero otimizar as regras de negócio desse preço final, por exemplo, não deixar que o desconto seja maior do que o próprio preço do produto, verificar se os valores são negativos de entrada, alguma coisa assim, não é o momento de se fazer isso, né? Então, a gente delega isso para o método apropriado de uma classe de negócio, tá? Vamos lembrar disso. E agora com esse resultado, né, onde é que eu vou exibir os dados para o usuário da resposta desse preço final? Você poderia pensar no System Out. E agora vamos entrar naquela questão, né? Se eu coloco aqui um preço final, né, ele vai exibir o resultado. Né? Então, imagine o seguinte, eu vou executar o programa novamente, né, para atualizar aqui, vou fazer a entrada novamente do café aqui, o preço do café, um desconto de 5. Aí, quando eu pressionar o OK, imagine que o usuário final ele só vai ter acesso a isso aqui. Ele não vai ter acesso ao IntelliJ. Você não vai entregar o código-fonte, dizer para ele compilar e executar o programa para interagindo entre a interface e o console aqui embaixo, né? Isso não é uma prática e nem vai acontecer. Você vai entregar para ele só isso daqui. Então, teoricamente, ele vai interagir com essa interface, é aqui que ele vai, né, nesse meio que ele vai querer ver os resultados. Então, se eu pressionar o OK agora, o preço vai ser calculado, mas vai ser mostrado no console. Então, vamos lembrar daquele detalhe, né, do System Out. O System Out não vai se aplicar em todas as aplicações, em todos os projetos que vocês fizerem. Vocês usaram isso nos projetos iniciais. Agora, se você aplicar, por exemplo, fazer um projeto Java Web, System Out não vai ter uso nenhum. Né? Então, só alertando a esse detalhe. Então, o que nós vamos fazer para exibir um resultado aqui agora apropriado com os dados que foram dados de entrada e, inclusive, com o preço final? Nós vamos usar um recurso aqui que é chamado de um diálogo chamado alert. Esse diálogo alert, ele serve para você exibir mensagens, né? Então, vai ser bem útil aqui. Eu vou concordar aqui. E a gente vai começar ele dessa forma aqui, ó. Alert, new alert e um tipo de alert information, né? Tem outros tipos aqui de questões, de error, de warning, né? Então, dá para usar diferentes tipos de alert. Nós vamos usar um de informação mesmo, ok? Então, essa é a declaração que a gente vai usar. E agora a gente vai declarar algumas configurações aqui. Por exemplo, um título para o diálogo alert. Esse set title define a barra de título dele. Então, nós vamos colocar um título aqui que vai ser o resultado do cálculo dessa entrada de dado. Então, vamos chamar de resultado. Logo, nós vamos declarar aqui um header para ele, né, um cabeçalho, onde a gente vai colocar aqui, por exemplo, o preço final, né? Então, se você quisesse, por exemplo, não é aqui que a gente vai exibir isso, vai ser em outra área. Então, agora tem o alert.setContent, que é onde a gente vai colocar o conteúdo, né? setContentText, que é uma string. Aqui eu poderia colocar simplesmente o preço final, tá? Claro, vamos colocar isso aqui como string, né? Fazer só isso daqui, ele já reconhece como uma string. E aí, então, se eu executar o programa agora, né, aquele preço já não vai aparecer mais no console, a menos que eu deixasse lá o System Out, mas vai aparecer de uma forma gráfica também. Então, vamos colocar aqui o café, que teve vários preços já, né, inflacionou, diminuiu, então, um desconto de 3, deu OK, e agora ele exibe o alert, né? Opa, não exibiu, só para vocês verem aqui que as coisas acontecem também. Tá faltando um detalhe. Se eu configurei o alert, eu tenho que exibir ele, né? Que foram só as configurações aqui do que eu vou mostrar. Agora está faltando colocar essa instrução aqui, alert.showAndWait. Então agora vamos lá de novo, vamos executar novamente, né? Nome, o café, vamos lá. Vocês vão pensar assim, coloca outro produto aí para ver se vai funcionar mesmo, né? Então olha só, né? Aquele título, resultado, preço final, o header e o conteúdo, né? 18.
Mas, claro, é pouca informação aqui, tudo bem, se fosse só para calcular o preço final, mas se a gente quiser mostrar os demais dados, a gente também pode exibir, né, os dados do produto. Então, vamos fazer isso agora até para vocês verem que aqui o produto foi inicializado, que a gente tem como pegar cada um dos atributos, né? E até mesmo exibir num alert como esse aqui. Então, vamos personalizar ele um pouquinho, né? Para isso, eu vou apagar essa instrução daqui. E aí nós vamos colocar assim, ó, uma string, chamar de produto, que vai exibir, então, o nome do produto, eu vou colocar produto.getNome. E aí nós vamos colocar aqui um maisinho para fazer uma concatenação de string, um contra N para criar uma nova linha, onde eu vou exibir agora o preço, né? Vamos colocar assim, o cifrão aqui, né? Do real. E aí vamos exibir aqui o preço do produto, né? Não o preço final. Então vai ser o preço, desculpa, vai ser o produto.getPreço, mais uma quebra de linha. Vamos fazer agora o mesmo aqui para desconto. E, por fim, nós vamos mostrar, então, o preço final, que foi um valor calculado, né? Então, a gente vai colocar aqui, contra barra N, preço final, preço final, e o preço final do produto que está na variável, já que foi calculado anteriormente. Aqui não preciso parênteses, né? Fechando o alert, e aí a gente exibe o resultado. Agora, executando novamente. Vamos inserir um novo produto aqui. Vamos colocar arroz, o preço do arroz, vamos colocar aqui R$ 5 e a gente vai dar um desconto de 1. E aí vamos exibir, olha lá, ó, produto arroz, né, o preço final, cada item, então, ó, R$ 5, o desconto de 1 e o preço final do arroz, R$ 4. E aí fechou, né? Limpa, os dois botões aqui estão executando as ações, né? E então, o programa aqui responde ao que a gente esperava desde o início. Feito isso, né, vamos fazer alguns testes aqui também para vocês visualizarem, né? Por exemplo, se eu faço a entrada aqui do produto, né, na hora de digitar o preço, né, a gente viu sempre preenchendo os dados corretinho aqui, né? Mas, por exemplo, se eu não colocar o desconto ou aqui no preço colocar uma letra, né, errar a entrada aqui, ao pressionar o botão OK, isso vai lançar aqui uma exceção e o programa não vai gerar o resultado. Então, isso dá para corrigir já um pouquinho daquilo que a gente viu também de tratamento de exceções. Por exemplo, aqui ele está lançando uma exceção Number Format Exception. Isso porque a gente entrou com uma string e aquela operação double.parseDouble está querendo transformar a string em número. Isso aqui nunca vai ser transformado em número, né? Então, por isso que ele está dando esse erro. Para evitar isso, também dá para a gente corrigir aqui, né? Vamos fazer aqui esta correção. Então, aqui no controlador, né, no evento onActionBTOK, quando as coisas ocorrem aqui na entrada de dados, de uma forma muito simples. Claro que a gente pode melhorar isso, né, fazer uma validação da entrada, né, que não seja direto aqui no onAct, para não ficar tão extenso o código, mas agora eu vou fazer direto. Então, um try, esse comando try, a gente vai tentar fazer a conversão dos dados aqui de entrada. Então, se na tentativa houver qualquer tipo de falha, a gente vai capturar a exceção. E a exceção aqui que nós temos para capturar, conforme a gente viu na própria mensagem aqui, ó, é um Number Format Exception. Então, nós vamos usar esse Number Format Exception. E aí, então, a partir dessa exceção, a gente pode também criar um alert do tipo error aqui, e aí exibir um título de erro, um header, por exemplo, colocando valor inválido. Aqui no caso ainda, né, eu estou fazendo um try para os dois campos, aí eu não vou ter como saber exatamente em qual é que foi a entrada válida. Poderia separar isso também, mas eu fazer de forma geral mesmo aqui. E aí no conteúdo,
Então, alert.show, não show, set content text. Aqui a gente vai colocar uma mensagem como informe valores numéricos válidos. É só uma orientação aqui, e aí sim a gente exibe então o diálogo. Então isso aqui só vai acontecer se realmente houver algum tipo de erro na entrada. Agora, como eu fiz esse bloco try catch, as variáveis preço e desconto, elas são locais ao try catch, ao try aqui, ou seja, elas não são mais conhecidas nesse escopo. Então, para isso, eu só vou declarar elas antes, inicializar com preço zero e com desconto zero também. E aí a gente vai tirar a declaração daqui, né? Para que essas variáveis elas possam ser utilizadas aqui na hora de instanciar o produto. Então, muito bem, se executar o programa agora, né, nós vamos ter essa situação aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui o produto, vou usar agora um feijão aqui, R$6 e um desconto de 2. Então, se eu executar o programa colocando os valores válidos, dá tudo certinho. Agora, se eu errar aqui, esbarrei no teclado, coloquei 6A, isso já vai dar um problema aqui, uma falha que é tratada, e o programa, então, ao exibir o resultado, né, não vai fazer os cálculos aqui, ó, tá? É claro que eu poderia reverter a situação, nem exibir o diálogo de saída do resultado, né? Então, poderia fazer com que o programa viesse a corrigir isso aqui novamente, né? Dá para fazer uma série de controles aí, mas isso vai além do escopo deste momento e com isso você já consegue, né, fazer uma implementação de uma interface gráfica. Então, nesse projeto, foi possível, né, mostrar para vocês uma implementação de uma aplicação orientada a objetos, que usa o padrão MVC, e também uma estrutura apropriada para organizar os arquivos do projeto, né? Onde a gente separou então os arquivos da view, a gente colocou aqui o controlador, o model, e com isso, né, a gente vai pensando, né, num projeto em camadas, isso para projetos maiores, vai oferecer para vocês um modo de organizar melhor os códigos e depois até mesmo otimizar isso para que você tenha ganhos em produtividade e até mesmo ter um reuso maior das suas classes de negócios. E quando você trabalha desse modo, né, o sistema acaba facilitando, principalmente quando a gente fala em escalabilidade, fala em reutilização de código e tudo mais, né? Essa estrutura em camadas ela é muito utilizada. Então, espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam, né, também fazer um projeto. Recomendo que vocês refaçam esse e depois alguma atividade, né, para treinar aí a implementação de interface gráfica de usuário. Bons estudos!